Fala galera, tudo bem com vocês? Fazendo esse vídeo para falar sobre a Palestina, relutei um pouquinho, mas é para dizer para vocês que não dá para fazer um vídeo especificamente sobre a Palestina, sobre Israel, mas sim sobre tudo que o nosso mundo está vivendo atualmente. Agora a gente tem aí um conflito se estendendo por 7 dias, são mais de 3.500 mortos, desses 2/3 da Palestina. Deixar claro para vocês, condeno veementemente o ataque terrorista do grupo Hamas. A galera vem dizendo, o Lula defende o Hamas, a esquerda defende o Hamas. Gente, totalmente fake news, equivocado. Não só a esquerda, mas como todas as pessoas com um pingo de humanidade defendem os palestinos na região da faixa de Gaza, por todo o contexto histórico que vive. Nosso mundo está caótico. Tem um famoso relógio do juízo final que os cientistas desenvolveram. E esse relógio, ele teoricamente, quando chegar na meia-noite, seria o fim do mundo, o apocalipse, que é cada vez mais perto com a guerra da Ucrânia. Ele chegou a marcar 90 segundos para meia-noite por conta de um medo de uma guerra nuclear. E com relação à Palestina não é diferente, galera. Uma falta de humanidade que a gente vive. Só que a gente pode trazer um contexto disso para o Brasil. Só no Rio de Janeiro, 2023, os 6 primeiros meses, são quase 1.800 mortos. E claro, a ação do Hamas startou uma contraofensiva totalmente fora de compasso de Israel, ampla, gigantesca. E isso é comum que acontece, principalmente contra os mais vulneráveis. Posso fazer um paralelo? Então, os ataques terroristas de 2001 que os Estados Unidos sofreu, de lá para cá, em mais de 20 anos, foram quase 1 milhão de mortos na dita guerra ao terror dos americanos. Ou seja, é totalmente desproporcional. Trazendo aqui um paralelo para o Brasil, o ano passado, em Jacarezinho, uma operação policial, no início da operação, infelizmente, um policial veio a óbito. A partir dali, uma ação truculenta das polícias deixou 27 mortos, muitas denúncias de execuções. Esse ano mesmo aconteceu também, infelizmente, a morte de um policial em São Paulo, no Guarujá, e logo depois a operação que se seguiu trouxe 16 mortes à comunidade. Então a gente percebe que essas contraofensivas de quem detém esse poder de forma autoritária é sempre truculenta, sempre nesse norte. Você tem noção hoje de quantos conflitos acontecem no mundo, estão acontecendo nesse momento? A gente tem a guerra da Ucrânia, que não terminou, que está lá, né? Só saiu da evidência da mídia, mas está lá. A gente tem um recente conflito no Azerbaijão com a Armênia, que também está explodindo. A gente tem um conflito da guerra da Síria, que já são mais de 10 anos de guerra, milhares de mortes, crianças, inocentes, civis. A gente tem guerra no Iêmen acontecendo, inúmeros conflitos no continente africano. O nosso mundo está caótico. E quando a gente fala em paz, em soluções pacíficas, parece que a gente é questionado, ou seja, o brasileiro está ainda polarizando política, achar que as coisas se resumem no discurso de esquerda ou direita. São coisas fora de consenso, são argumentos rasos, desnecessários. Tudo isso para provocar violência em cima de violência. O que a gente precisa considerar? O governo federal, por exemplo, agora fez uma missão gigantesca de resgate dos brasileiros, o primeiro país no mundo a resgatar as pessoas em Israel. São 6 aviões, inclusive o próprio avião presidencial. O presidente Lula está desde o começo criticando a ação do Hamas e tentando buscar o diálogo, tentando buscar a paz. A gente precisa de empatia, de solidariedade e não de pessoas cada vez mais incentivando o uso de armas, o ódio, o preconceito. A gente precisa amadurecer nosso discurso político, a gente precisa de união, entender as diferenças, a gente não precisa de extremismo. O extremismo provoca morte. A gente precisa de diálogo e de paz. Então essa é a mensagem que eu tento deixar a respeito da Palestina. São milhares de pessoas que precisam viver. São crianças que têm um futuro todo pela frente. E que a gente precisa construir o diálogo, construir pontes de diálogo e de paz. Por mais paz nesse mundo.